Olá pessoal, a graça e a paz, tudo bom? Estamos aqui para o nosso último encontro a respeito da série Chamado e Ministério. Tem sido um tempo muito bom, a gente estruturou bastante sobre quais são os chamados que nós temos na Bíblia, quais são as vocações, a gente falou sobre o caráter e falamos no último encontro sobre como descobrir e como entrar no chamado. Hoje eu queria fazer um comentário com você dos chamados especificamente, olhar para as listas de dons e comentar alguns dons. Eu vou começar com o mais famoso dos textos, que é exatamente o texto de Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Efésios 4, 11. Efésios 4:11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, cada um desses dons tem a sua característica, cada um desses dons tem o seu foco, e é muito importante entender que nós já falamos lá atrás que existem várias realizações. Então, você jamais pode cair no erro da comparação, porque é como comparar um médico com um engenheiro. Você não faz sentido. Um apóstolo tem as suas características, um profeta tem as suas características, um pastor tem as suas características, um mestre tem as suas características, assim como um evangelista tem as suas características, e não podemos misturá-los. Mas como também existem a variedade nas realizações, mesmo entre dons semelhantes haverão diferenças, porque é Deus quem realiza tudo em todos. É Deus, você tem a personalidade do ministro, você tem o chamado, o escopo de atuação do ministro. Mas falando sobre esses 5 dons, esses 5 ministérios, os apóstolos são aqueles que, em primeiro lugar, o ministério apostólico foi o primeiro ministério real da igreja, né? Os 12 apóstolos de Cristo, mais o apóstolo Paulo, foram aqueles que foram chamados para fundamentar a igreja, a doutrina que nós cremos e selar a revelação de Deus. Então, nessa categoria apostólica, na categoria de fundamentador, você não tem novidade. De fato, somente os 12 e o apóstolo Paulo têm essa função de fundamentadores da igreja, mas você tem hoje pessoas que têm características da atuação apostólica. Uma coisa importante de entender é que não existe hierarquia entre esses dons. Não existe mais importante ou menos importante. Apóstolos, eles não estão acima de pastores, de forma alguma. Acontece que, às vezes, pela característica do ministério apostólico, normalmente eles serão fundadores dos ministérios, que fazem parte, sendo fundadores, acabam sendo presidentes. Mas eles não são presidentes porque são apóstolos, eles são presidentes porque são fundadores. Fundam porque são apóstolos, mas é possível que um pastor funde um ministério, é possível que um profeta seja fundador de um ministério, é possível que um evangelista, um mestre, seja um fundador do ministério e também presidente. Ser apóstolo não é o cargo acima dos outros. Ser apóstolo é um chamado. A palavra apóstolo, ela fala sobre um delegado, alguém com alta patente para cumprir uma missão. Então, via de regra, apóstolos eles têm um chamado missionário. É por isso que você não vê missionário na Bíblia, mas você vê apóstolos na Bíblia. Vale salientar que os 12 e Paulo não são os únicos, né? Timóteo é chamado de apóstolo, Barnabé é chamado de apóstolo, Silas é dito que ele é profeta e depois ele é chamado de apóstolo, e existem alguns outros na palavra de Deus. Então, um apóstolo é alguém chamado com uma missão, é alguém que recebe uma missão forte, pesada. Um apóstolo ele vai ter a característica de desbravador, ele vai ser aquele que inicia coisas, ele vai ser aquele que vai para ambientes onde não existe nada e ele vai gerar
coisas. Por isso a característica de fundador da igreja. Agora, importante dizer, não é porque abre 2, 3 igrejas que é apóstolo. O apóstolo é um pioneiro. Juntamente com essa característica de início de coisas, vai vir, obviamente, a característica de preparar liderança. Um apóstolo rapidamente treina pessoas, qualifica pessoas. Isso nós vemos nos apóstolos do Novo Testamento, nós vemos na atuação de apóstolos na história. Outra característica muito forte do ministério apostólico, e Paulo fala sobre isso, é uma forte autoridade e uma atuação nos dons de milagre. Isso acompanha muitos apóstolos, que são ferramentas para a fundamentação em ambientes difíceis, ambientes onde você não tem ainda um corpo de crentes. Então, você tem aí essa descarga mesmo de poder operando no ministério dos profetas, dos apóstolos, perdão. Então, nós temos os profetas. A palavra profeta vem da ideia daquele que profetiza. Nós temos no Velho Testamento os profetas que eles eram literalmente a boca de Deus, né? Tanto para juízo, como para orientação, como para indicação do que havia no futuro. Você vai ver largamente o ministério dos profetas a partir dos livros históricos ali. Obviamente Moisés foi um profeta, Deus falou com Abraão, mas a atuação do ministério profético você vê a partir dos livros históricos, especialmente nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, onde você tem de forma mais característica o ministério do profeta Samuel, do profeta Elias e do profeta Eliseu, além de vários outros. A diferença desse profeta do Velho Testamento para o profeta do Novo Testamento está na sua autoridade. Como no Novo Testamento o Espírito é derramado sobre toda a carne, um profeta não tem a responsabilidade de guiar destinos, de dar destinos, porque o crente na Nova Aliança, ele é guiado pelo Espírito. Mas olha só, um texto muito interessante, lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Depois do chamado Concílio de Jerusalém, Paulo leva as recomendações da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia. Diz assim o versículo 30, Atos 15, 30. Preste atenção nisso. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, Paulo e Barnabé, com mais duas pessoas. Vamos olhar para elas daqui a pouco aqui. Onde reuniram a igreja e entregaram a carta escrita pelos apóstolos de Jerusalém. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que foram esses dois que foram juntos com Paulo e Barnabé, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, eu acho interessante isso aqui. Judas e Silas não estão ainda contados entre os apóstolos. Silas vai se reconhecer no chamado apostólico posteriormente, mas eles eram profetas, mas você não vê sobre eles a autoridade que, por exemplo, um Elias tinha, mas eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, você vê que o profeta na Nova Aliança, ele não tem essa característica tão forte de julgamento como tinha o profeta da Velha Aliança, mas ele também é alguém que fortalece, que exorta, que levanta. Não é? E como é que ele faz isso? Ele faz isso com palavras inspiradas. Um profeta fala palavras inspiradas. Um profeta vai operar muito sim nos dons de revelação. Esses dons são comuns. Ele vai operar muito na percepção do reino do Espírito, trazendo muito a mensagem do reino do Espírito para o momento. Veja, eu tenho um pouco de dificuldade, acredito que a maioria sabe que eu opero no Ministério do Mestre, quando as pessoas acabam fazendo gradações. Veja, a palavra de Deus é inspirada, o ensino da palavra, a pregação da palavra sempre é espiritual, sempre é de Deus. Mas existem coisas pontuais que é necessário uma intervenção divina, e muitas vezes o profeta ele vai atuar nesse sentido, nessa intervenção, ser essa voz de Deus, né? Como uma águia que traz a visão do alto para a igreja. Então o profeta ele tem essa função muitas vezes
de trazer um encorajamento de uma palavra pessoal de Deus. Não é um princípio eterno da palavra de Deus, mas é uma palavra pessoal de Deus para a sua vida especificamente. Às vezes, numa pregação de um profeta, você percebe que saem palavras ali que levantam a sua vida no específico. Claro que a mensagem da palavra de Deus sempre nos edifica, sempre nos chama a agir, mas muitas vezes a palavra de um profeta ela vai encontrar uma necessidade específica do seu coração. Obviamente, Deus pode usar o seu pastor dessa forma, Deus pode usar o mestre dessa forma, mas isso é mais comum, mais evidente no ministério do profeta. Depois disso, nós temos o ministério do evangelista. Né? E aqui uma coisa importante, os 5 dons ministeriais, eles foram dados para a igreja. Então, o ministério do evangelista não significa aquele que tem responsabilidade de evangelizar. Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar, porque todos nós recebemos, como já falei lá atrás, o ministério da reconciliação. Todo crente deve ganhar almas, todo crente deve pregar o evangelho para o perdido. Ainda assim, evangelistas, eles têm esse fogo por almas muito aguçado. E eu vejo os evangelistas operando de 2 formas. Primeiro, eles sendo esse catalisador que tira um pouco a igreja das 4 paredes e leva a igreja para fora. Então, com as suas cruzadas, com os seus movimentos, né, movendo a igreja para ir para fora, com tudo isso, o evangelista ele vai fazer isso. E também com o seu dom para ganhar almas, ele vai trazer muita gente para a igreja. Então, existe uma atuação educativa do evangelista e uma atuação prática do evangelista. A atuação educativa do evangelista é ele mover a igreja para o evangelismo, e com isso muitas vezes evangelistas precisam aprender a ser equilibrados, porque normalmente eles ficam revoltados com a falta de ação da igreja no sentido de ganhar almas, e é muito importante ter mesmo evangelistas que vão nos sacudir, né? Um evangelista dentro de uma igreja que nunca é evangelista é normalmente alguém irritado. Mas essa irritação, se for bem dosada, ela é muito importante, porque vai sacudir a igreja, vai despertar a igreja para a necessidade de ganhar almas. Normalmente eles estarão à frente dos departamentos de missões, eles estarão à frente dos departamentos de evangelismo, eles serão os primeiros nos impactos de evangelismo do bairro, né, que as igrejas fazem. Então, evangelistas têm essa característica. Quando a gente lê a lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a gente não vai ver citado o ministério do evangelista, mas a gente vê citado operação de milagres e dons de curar. E essa característica nós vemos no grande evangelista da Bíblia, ou no grande evangelista do Novo Testamento, ou pelo menos no evangelista citado do Novo Testamento, que é o evangelista Filipe. É falado sobre o ministério de Filipe em Samaria. Posteriormente, no livro de Atos, quando Paulo se hospeda em sua casa, ele é chamado de Filipe, o evangelista. E uma característica muito forte que nós vemos na pregação de Filipe é que ele prega a Jesus, sempre prega a Jesus, e que dons de curar e milagres operam juntamente com a pregação para confirmar a pregação, e as multidões se acercam a essa pregação. Por outro lado, nós vemos no ministério do evangelista, lá olhando para Filipe, em Atos capítulo 8, uma deficiência no discipulado. Não é o forte dos evangelistas. O forte deles é angariar gente, trazer gente, os dons vão operar, os milagres vão acontecer, mas ele não tem a ferramenta, muitas vezes, do discipulado. Essa ferramenta vai cair justamente no próximo dom ministerial que nós temos nessa lista, que é o ministério do pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, o pastor é aquele que cuida do rebanho. Invariavelmente, o ministério do pastor vai estar associado ao outro dom que nós falamos, que é o ministério, que é o dom do governo. O pastor é aquele que tem o governo da igreja, o pastor é aquele que tem a liderança da igreja. O apóstolo ele tem uma habilidade grande de preparar liderança, mas o pastor tem essa responsabilidade de preparar as vidas e discipular e treinar as vidas até que eles entrem na plenitude do seu ministério.
Então, o pastor é aquele que tem uma palavra paternal, o pastor é aquele que tem uma habilidade sobrenatural para aconselhar, o pastor é aquele que sim está... Vai ter um ministério de imposição de mãos muito forte por causa do dia a dia com a igreja. Então, o pastor é esse ministério que tem essa característica de atender o dia a dia. Às vezes, características que são muito fortes no apóstolo, no profeta, no evangelista e no mestre, eles atuam no pastor, mas de forma mais suave, né? Então, o pastor prepara a liderança como um apóstolo, o pastor vai trazer palavras, vai operar nos dons como o profeta, o pastor vai trabalhar para a igreja ganhar almas como o evangelista, o pastor tem que ensinar as ovelhas como o mestre. Mas isso talvez na vida do pastor não seja tão característico. Qual é a característica da vida do pastor? É o cuidado, é o 1 a 1. E o próximo dom, que aqui nem parece, né, que é um quinto, parece que é um anexo do pastoreio, mas quando nós lemos a lista de 1 Coríntios 12 e a lista de Romanos 12, nós vamos ver que o ensino e o mestre são os únicos que são citados nas 3 listas. Então nós temos, de fato, um ministério do mestre. E o ministério do mestre é isso aqui que eu estou fazendo. A função do mestre é ensinar, é desvendar os mistérios da palavra de Deus, é clarear os mistérios da palavra de Deus, para que o povo seja bem fundamentado. Eu acho interessante, não vou puxar sardinha, né? Mas olha aqui o propósito dos 5 dons. Presta atenção no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então existem muitas pessoas com doutrinas equivocadas e o crente recém-nascido, ele está muitas vezes correndo risco, né? Ele está indefeso dessas coisas. E por isso há a necessidade daqueles que têm a habilidade para ensinar, para que o falso ensino, isso é muito importante, irmãos, porque apesar de não ser fascinante muitas vezes como ministério profético e apostólico, não ter a operação de tantos milagres como o evangelista, ele é importante porque desde a igreja apostólica nós vemos um zelo gigantesco nos apóstolos a respeito das doutrinas erradas. Porque muitas vezes é possível que todo o trabalho realizado pelos 4 dons seja perdido pela influência de ministros falsos e de falta de fundamento da palavra de Deus. Então, todos os 5 são fundamentais. Então, o mestre é aquele que tem a função de fundamentar os crentes na palavra de Deus. Então serão pessoas que terão essa característica de ensinar. Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer: eu não estudo porque sou mestre, eu estudo porque sou crente, eu ensino e tenho um dom para ensinar. Mas é bem verdade que nós vamos ver a característica da busca e do amor pelo estudo da palavra de Deus em pessoas que são chamadas no ministério do mestre. Depois desses, nós temos a citação lá em 1 Coríntios. Eu não estou lendo, gente, porque a gente já leu esses textos, tá bom? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, o ministério de socorros. E qual é a função de ministério de socorros? Veja, na lista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ministério de socorros vem junto com governos. E é exatamente isso. A palavra governos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, é aquele que comanda o navio, é aquele que tem o timão, né, o timoneiro, é aquele que dá as diretrizes do navio. E isso é importante, uma igreja tem que ter alguém que dê as diretrizes. Mas então, para que serve socorros? Porque o barco não navega somente com o timoneiro. Se você pensar nos barcos a vela e a remo da época em que Paulo está escrevendo, quem são que socorrem? É aquele que levanta a vela, é aquele que prepara o barco, é aquele que joga a âncora, é aquele que rema. Todas essas pessoas, todos esses oficiais do navio que ajudam o navio a navegar, são o ministério de socorros. Então, o ministério de socorro são pessoas com habilidades e capacidades para socorrer o governo da igreja.
São os diáconos da igreja, são os conselheiros da igreja, o ministério de música, pessoas que operam na igreja de criança, a beneficência da igreja, a secretaria da igreja. Tudo isso está no grande escopo de ministérios chamados de ministérios de socorros. O ministério de socorros, ele é um condomínio de habilidades. Ele é um condomínio de ministérios. Então, as várias atuações que socorrem, que ajudam. E aí, por exemplo, você entra na lista lá de Romanos 12. Misericórdias, os líderes da igreja, aquele que contribui. Tudo isso é feito para socorrer. Socorrer as vidas, socorrer o governo da igreja. Então, existem na igreja as pessoas que têm essa habilidade de misericórdia, eles estão socorrendo, eles estão visitando doentes, eles estão indo de casa em casa, eles estão ajudando, eles se condoem pela dor do próximo, estão socorrendo a igreja e o governo. Existem aqueles que têm o dom de contribuir. Todo crente deve contribuir, todo crente deve ser generoso. Mas pense bem, se você parar um minuto, vai pensar e vai se lembrar de pessoas que são além da medida nisso. Não é assim? E às vezes as pessoas podem ser até empresários bem-sucedidos, às vezes não, mas são pessoas que têm essa capacidade de levantar recursos, de ajudar, de socorrer. Então, pessoas com o Ministério da Contribuição estão socorrendo a igreja, socorrendo o governo da igreja. Da mesma forma, as lideranças da igreja, os vários departamentos, departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de casais, tudo isso é socorro da igreja, tudo isso é socorrer a igreja, tudo isso é estender a mão à igreja. Então, o Ministério de Socorros é essencial. Sem Ministério de Socorros a coisa não funciona. O governo não pode fazer tudo sozinho. Né? Nós vemos lá em Atos capítulo 6, os apóstolos falando, não é razoável que nós abandonemos a pregação e a oração para servir as mesas. É preciso que outras pessoas façam isso. Não dá para abandonar a pregação, não dá para não servir as mesas. Então faz o quê? Levanta ministros de socorros, ministros que socorrerão as mesas, socorrerão as pessoas. Além desses, nós temos também, como nós já falamos, aqueles que são intérpretes. Isso fala muito dos dons do Espírito, especialmente quando há línguas com interpretação. Existem pessoas que têm o dom e que normalmente operam na interpretação de línguas. São pessoas muito importantes para a igreja, não é verdade? E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, todos nós somos chamados do ministério da reconciliação. Então, cada um de nós temos a obrigação de sermos ganhadores de almas. Novamente, isso não é responsabilidade dos evangelistas. Isso é para toda a igreja. Você foi chamado a evangelizar, né? O Senhor nos deu uma comissão, uma grande comissão. Que grande comissão é essa? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pregar para os que estão à minha volta. Pode ser que tenhamos chamados missionários ou não, pode ser que sejamos chamados no ministério de evangelista ou não, mas todos nós devemos pregar àqueles que estão à nossa volta. Então, pessoal, esses são aí um grande resumão sobre os chamados e ministérios da Bíblia. Eu queria indicar para você um livro. Este livro aqui, de irmão Reagan, Os Dons do Ministério. Esse aqui meu é bem antiguinho, mas é um livro essencial que vai abençoar tremendamente a sua vida e ele vai detalhar cada um dos dons que nós falamos aqui. Amém? Muito obrigado por esses dias, por esse tempo, pela sua disponibilidade em nos ouvir. Seja abençoado na prática da palavra e viva o seu chamado no nome de Jesus.